colocá-lo em observação. O objetivo principal é verificar líquido intraabdominal, que no caso é o hemoperitônio, líquido pleural, se comportando como um derrame pleural, ou líquido pericárdico, se comportando como um derrame pericárdico. Além disso, o pneumotórax. Então, a gente consegue ter uma sensibilidade pelo método de 90%, com uma especificidade de 95%. É um método bom, né? Mas existem algumas complicações que a gente vai ver ao longo da aula. Uma coisa importante é que, às vezes, lesão de órgão sólido, você tem uma perda da sensibilidade do método. Além disso, estudo do reto peritônio também. Então, quando a gente tem situações como essa, vale a pena uma investigação mais aprofundada se o paciente encontra-se estável hemodinamicamente. Vale lembrar que uma equipe bem treinada, a gente não vê diferença entre o estudo feito do FAST feito pelo médico que está atendendo na emergência e pelo radiologista. Então, é um método fácil, rápido e que é divisor de águas. Lógico que, num primeiro momento, às vezes a gente não tem sinais para valorizar e a gente precisa fazer um estudo em série, né? Em vários momentos, caso você tenha uma piora do quadro clínico do paciente. A gente tem que ter em mente que, de uma maneira geral, as pessoas acham que o sangue vai ter uma apresentação no ultrassom diferente. E não. O sangue, a ascite, o líquido intestinal, a urina, tudo vai aparecer preto no ultrassom. Então, isso facilita porque o preto com as alças, com os órgãos, ele faz um contorno e permite a gente ver. Um radiologista treinado, a partir de 250 ml, a gente já consegue identificar o líquido intraabdominal. Mas a equipe que não é tão adestrada assim no ultrassom, até 620 consegue identificar. O FAST é um mecanismo de utilização de ultrassom onde é feito muito rápido. Enquanto se está pegando uma veia, preparando um paciente ali para o primeiro atendimento, um médico já pode estar fazendo o FAST. Então, em média, ele dura de 1 a 2 minutos. É lógico que cada vez que você faz, mais treinado você vai ficando, então mais rápido é o estudo, né? Vale a pena lembrar que no trauma contuso, que tem um grande impacto, o primeiro lugar onde a gente vai ver líquido é na bolsa de Morrison, depois espaço espleno-renal, reto vesical, reto uterino e no pericárdio. Já no penetrante, o espaço pericárdico entra para primeiro lugar. Como é que eu classifico o FAST? Como positivo, negativo e indeterminado. Positivo é quando eu vejo líquido no FAST básico, onde eu estudo os 4 pontos, que a gente vai ver mais na frente. Se eu identificar líquido em um ponto, eu já dou ele como positivo. Negativo, eu estudo todos os 4 e não identifico líquido. E indeterminado é incomum, mas da gente diagnosticar, assim, de confirmar. Por quê? Porque às vezes o paciente é muito obeso e vale a pena lembrar que o ultrassom, a física do ultrassom é a transmissão do som pelos tecidos. Então, se eu tenho panícula de pouso muito grande, esse som ele se perde e com isso a imagem fica acinzentada e dificulta o estudo. Além disso, o intestino com gás, o gás também dificulta. Isso pode dar um FAST indeterminado. Outra coisa é essas duas coisas dificultando a avaliação dos 4 pontos ou até a avaliação dos órgãos. Agora, a gente tem que ter em mente que o FAST não pode, em momento nenhum, prejudicar a decisão de levar para o centro cirúrgico se o paciente está instável hemodinamicamente. Ou então, se ele tem uma evisceração. Aí não tem jeito, é indicação cirúrgica direta. E outra coisa que é importante lembrar, quando a gente atende mulher e criança, normalmente eles têm um pouco de líquido na pelve,
Isso é uma coisa muito comum da gente identificar no ultrassom. E isso não pode ser valorizado. Então, às vezes, você tem um FAST indeterminado nessas situações. Bem, o FAST, então, ele avalia, o básico, ele avalia as 3 áreas anatômicas, que são os recessos que, quando o paciente está em decúbito dorsal, são mais posteriores. Então, consequentemente, você vai ter um acúmulo de líquido nessas topografias. O primeiro, então, é o recesso hepatorrenal, que é a bolsa de Morrison. O segundo, o recesso espleno-renal. O terceiro, o recesso reto-vesical ou reto-uterino. Reto-vesical é mais, a gente vê no homem e na mulher, mas o reto-uterino só da mulher, lógico, e o espaço pericárdio. Então, como eu falei, são os locais onde um paciente em decúbito dorsal se coleta mais o líquido. Vale lembrar que a gente tem um fluxo de líquido normal dentro da cavidade peritoneal, né? Então, com o paciente deitado, a gente vê que o recesso espleno-renal é mais posterior, a bolsa de Morrison também, né? Então, tudo que é líquido, mesmo líquido que está no supraepático, ele vai drenar para essa região. Supraesplênico, ele vai drenar para essa região. Então, são os locais primordiais de investigação. Na pelve, então, você tem o espaço reto-uterino e reto-vesical, atrás da vesícula, vésico-uterino na mulher, certo? Que também são os locais, mas o reto-uterino ou reto-vesical é o mais comum de acumular, porque deitado é o local de maior declive. Aí a gente tem o FAST estendido, que são todos os pontos do FAST iniciais, os 4 pontos, mas se somam. O estudo da transição tóraco-abdominal, através da linha axilar média, à direita e à esquerda, e estudo do tórax, do pulmão, ao nível da linha clavicular média, né? As indicações: trauma torácico, trauma cardíaco penetrante ou fechado, trauma abdominal, pneumotórax, hemotórax e uma hipotensão que você não consegue identificar, vale a pena você correr tanto o abdômen quanto o tórax através do FAST. O que a gente vai encontrar em cada recesso? De uma maneira geral, no recesso costofrênico direito, você vê a transição tóraco-abdominal. Então, você vai ter a visão do fígado, do diafragma e do pulmão. Com isso, você já consegue principalmente ver derrame pleural, e você consegue ver se tem líquido no subfrênico. Aí você descendo mais um pouquinho, pegando o espaço hepatorrenal ou a bolsa de Morrison, você já vai ter líquido coletado entre o fígado e o rim. Então, aí já tem um FAST positivo para líquido livre. Do lado esquerdo é a mesma coisa, só que você vai ter o baço e o pulmão para estudar, investigação de derrame pleural. Descendo mais um pouco no recesso espleno-renal, você vai estudar o baço e o rim esquerdo. Então, assim, apesar do FAST ele ser para avaliar líquido intraabdominal, eu consigo estudar os rins, que são órgãos retroperitoneais. Então, você consegue avaliar se teve alguma lesão renal também pelo ultrassom. E o último espaço, que é da bolsa no fundo de saco de Douglas, que você consegue avaliar reto útero, a região reto-uterina e reto vesical, também avaliando líquido livre. Aí vamos começar o nosso estudo em si, o recesso hepatorrenal, ou a bolsa de Morrison. Como é que eu vou localizar? Aqui tem um transdutor. Quando a gente pega o transdutor, a gente vê que tem uma reentrância, que é o probe, que ele sempre tem que estar alinhado com o seu dedão. A gente examina o paciente à direita do paciente. Sendo destro ou canhoto, você vai examinar sempre à direita. O transdutor tem que estar posicionado com esse probe em direção ao seu polegar e sempre direcionado para cima. Então, tá aqui, ó.
o probe virado para cima do paciente, e aí eu vou ver nesse corte ao nível da linha axilar média, o fígado, o diafragma, que é essa faixa branca, o pulmão e o rim. O espaço hepato-renal está aqui, onde a gente vê coleção. Esse aqui seria um FAST positivo, certo? Então, a posição no ultrassom, o normal e o FAST positivo. Às vezes eu tenho uma laminazinha de líquido, também positivo. E aí eu vou acompanhar hemodinamicamente como é que esse paciente está, para eu ver se eu preciso dar prosseguimento ou se eu vou colocá-lo só em observação. Nessa imagem, a gente já viu uma coleção maior, né? Eu consigo definir o espaço retroperitoneal, intraabdominal e o desenho da região subfrênica com FAST positivo. A mesma imagem, aqui eu consigo ver até o desenho das alças, olha. Certo? Vale lembrar que, de uma maneira geral, o fígado termina junto com o rim. Exceto quando você tem uma esplenomegalia, que ele vai muito além. Então, às vezes, até no ultrassom, você tem isso como referência para avaliar se ele está aumentado ou não. Isso tudo está normalmente ao nível da 8ª a 11ª costela. É lógico, isso varia, por quê? Porque tem gente que tem paralisia diafragmática, aí o fígado fica um pouco mais alto, ou então tem um enfisema, isso joga o diafragma um pouco para baixo, então por isso essa variação. Aí a gente vai fazer o estudo do espaço espleno-renal. É a mesma colocação, só que à esquerda, mas como o ângulo esplênico ele fica muito em cima dessa região, a gente tenta sempre fazer uma varredura posterior, pegando a linha axilar posterior e vindo para a média. Porque aí você consegue fugir um pouco do gás da alça. E aí você consegue ter a visão do pulmão, do diafragma, do baço e o rim. E aqui está o espaço espleno-renal. Mas vale a pena dizer que nessa posição a gente consegue ver qualquer líquido subfrênico. O probe continua com a reentrância direcionada para cima, né? Esse aqui é a posição que foi tirada a foto, certo? Era o médico está do lado de cá e ele por cima do paciente, empunhando o transdutor, porque essa posição aqui é péssima para pegar, né? Aqui a gente consegue ver um pouco do líquido, olha, no subfrênico eu tenho um pouco de líquido no espaço espleno-renal e subfrênico. Sangue preto, igual a urina, igual a ascite, igual a líquido entérico, certo? Aí passamos para o espaço reto... Ui, desculpa, dedinho nervoso. O espaço retrovesical ou retrouterino. É a reflexão mais inferior e posterior do peritônio. Então, a gente, com o paciente deitado, coloca o transdutor acima da sínfise pubiana, do ramo pubiano, transverso, como se fosse fazer um fanestil, sempre com probe à direita do paciente. Eu vou ter essa imagem da bexiga. Isso aqui é um homem, então eu tenho a próstata e o reto. Na mulher, eu vou ter o útero, a bexiga, e nesse caso aqui tem líquido no fundo de saco de Douglas, certo? Novamente, a bexiga e o líquido. Você vê que esse líquido aqui parece mais preto do que esse. Talvez esse tenha um sanguinho, um pouco mais de sanguinho, mas isso não é o importante. O importante é que não pode ter esse volume de líquido aí. Aí, na mulher, quando tem, é uma laminazinha. Quando eu pego o transdutor e faço... Esse daqui seria um corte axial da tomografia. Quando eu faço um corte sagital, que eu ponho o transdutor ao nível da linha média, com o probe para cima, eu vou ter essa imagem da bexiga, do útero e do reto. A vagina. Então, eu consigo ver, se tivesse líquido aqui, eu veria.
entre a bexiga e o útero, e se tivesse líquido entre o útero e o reto, eu viria, que é o espaço reto-uterino. Essa imagem é mais ou menos a mesma, né? Bexiga, útero e o líquido em fundo de saco. O probe sempre à direita, o dedão segurando ele no corte transverso, no corte sagital, você tem o desenho da bexiga, o probe para cima. Eu vou ter essa imagem. Aqui já é um feste positivo, onde eu tenho a bexiga e aqui eu tenho líquido, olha, líquido, líquido. Então, um feste positivo com líquido retro-uterino. O útero está aqui. Olha que bonito, a gente consegue ver o ligamento redondo, ó, desenhado pelo líquido que eu tenho coletado anteriormente e posteriormente. E o útero. E aí a gente passa para o estudo do pericárdio. Normalmente, quando você tem algum líquido pericárdico, ele se acumula na porção inferior e posterior. Então, a gente vai pegar o transdutor com o probe à direita do paciente, direcionando ele em direção ao ombro esquerdo. E aí eu vou ter essa visão do coração, do átrio esquerdo, átrio direito direito e átrio direito, né? Que seria a posição 8 do feste estendido, tá? Aqui fica mais fácil da gente ver um desenho esquemático dessa região, ele em direção com o transdutor em direção ao ombro. Você tem o diafragma, essa linha preta, o fígado. Olha o fígado aqui. Olha o diafragma deitado, o coração deitado nele, a gente tem o coração. Com o ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Foto esquemática. Isso é uma ressonância no plano coronal, onde está o meu aparelho, aqui, ó. Essa é a visão que eu tenho. Coração deitado. Diafragma, fígado e coração. Essa é uma janela subchifoide. O chifoide está aqui, certo? A mesma imagem, diafragma, fígado e as câmaras cardíacas. Aqui eu vejo que tem alguma coisa a mais, ó. O diafragma está lá jogado para frente, o fígado, e tem uma imagem de um líquido que fica melhor visto. Ah, não, mais para frente. Primeiro eu vou mostrar um videozinho dessa imagem. Olha só como fica bonita. O diafragma, o coração batendo. Se eu tivesse derrame pericárdico, eu teria um halo preto envolvendo o coração, certo? Existe uma outra varredura que é a visão paraesternal, onde eu deixo o probe em direção ao ombro direito e eu pego o eixo longo do coração. Então, eu pego o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a emergência da aorta e o átrio esquerdo. Tá na dúvida, você pode rodar nessa posição o transdutor para ver se tem líquido em torno do coração. Essa imagem aqui, eles chamam de imagem do biscoito Oreo, onde você tem derrame, é um caso de tamponamento cardíaco, derrame pericárdico ao redor do coração. E se você notar, o ventrículo direito ele está um pouco empurrado, colabado. Por quê? Quando deita, o líquido comprime essa região, então não deixa o ventrículo se expandir de sangue. Então, você tem um colapso do ventrículo direito, um grande derrame pericárdico, né? E aqui, olha esse posterior, olha que grande isso daqui. Esse coração não consegue bater, ele geme, ele não bate, né? Além disso, você tem no feste estendido a posição ao nível da linha hemiclavicular direita e esquerda,
que você vai estudar o pulmão em si. Vale lembrar que a gente consegue ver todas essas camadas. A pele, a musculatura, a musculatura intercostal, a costela. E aqui a gente vê a pleura parietal e visceral com uma lâminazinha de líquido que todo mundo tem para que ela dance uma sobre a outra, né? A linha hemiclavicular direita, quando você coloca... Desculpa, aqui saiu hemiclavicular, mas hemiaxilar, a linha axilar média, né? Você consegue ver o derrame, o fígado, olha o pulmão colabado aqui. Isso aqui é a imagem normal do pulmão com diafragma. Aqui é a imagem do derrame. Então, a gente consegue identificar bem. Um outro exemplo de derrame, o derrame pleural, o pulmão comprimido pelo derrame, o pulmão comprimido pelo derrame, o derrame, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o pulmão normal. Esse aqui é o pulmão comprimido. E o fígado, certo? Tem um desenho aqui mostrando o que é o quê. Outra parte de derrame com o pulmão consolidado, o fígado, diafragma e o derrame pleural. Então, dá para fazer diagnóstico de derrame pleural pelo ultrassom, sim. Isso é muito comum da gente fazer no trauma e no dia a dia, até em criança, você faz diagnóstico de derrame pelo ultrassom. No caso do pneumotórax, a gente também consegue ver. Ele tem uma sensibilidade de 66% e uma especificidade de 100%. O pulmão normal, você vê a pleura dançando, a pleura visceral e a parietal, uma dançando sobre a outra, porque tem o líquido. E aonde você tem o ar, você perde essa imagem do pulmão. Eles falam que sem o derrame pleural, você vê o pulmão mexendo como se fossem ondas do mar. E no pneumotórax, você vê essas linhas paralelas. Ó, aqui a gente consegue ver linhas paralelas, onde você tem o pneumotórax, e o que eles chamam de sinal da praia, sinal da estratosfera, onde tem o pneumotórax, sinal da praia, onde tem o pulmão normal. Eles chamam de ponto pulmonar, o Lung Point, onde você tem o limite entre o pulmão normal e o pneumotórax. Então, você vem estudando o pulmão, vem, tem essa imagem, daqui a pouco é onde tem o pneumotórax. Aqui é um corte de tomografia coronal e axial, onde você tem toda essa parte do pneumotórax, você vai ter essa imagem. E a parte do pulmão, a da praia. Isso aqui, ó. Uma analogia, sinal da praia com o céu, a areia, as ondas, e essa parte seria da musculatura, e da estratosfera quando você tem pneumotórax. Tem um videozinho, vamos ver se ele vai passar, que a gente consegue ver bem isso. Só um pouco de paciência, porque esses vídeos deixam a aula um pouco mais carregada, mas eu acho que o mais importante é o vídeo, para você ver a coisa dinâmica. Olha só, você tem pronto, agora começou. Deixa eu voltar aqui, que ele ficou meio... Ó, a parte da pele, o espaço intercostal, o pulmão, a pleura visceral e parietal, uma lâmina de líquido entre ela, certo?
essa faixa branca são os folhetos pleurais, o preto no meio, o líquido, certo? Aqui a gente tem a costela fazendo uma sombra acústica. Isso dificulta, às vezes, da gente ver, né? E aí, quando o paciente respira, você vê um folheto roçando, dançando sobre o outro por causa do líquido. Isso é o normal de você ver. Certo? E aí, quando você vai... Vou adiantar um pouco aqui o vídeo. Desculpa. Quando você vai para o pneumotórax, você não consegue ver o pulmão da mesma maneira. Ó, você vê várias linhas paralelas, a sombra das costelas, igual de um lado e do outro, mas aqueles folhetos pleurais não estão nessa configuração igual. Quando começa o movimento da respiração, vamos, vídeo. Não foi. Ele tem que travar na hora. Não está indo. Ele não está indo. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar o do pneumotórax, que é importante. Um pouquinho de paciência. Depois eu tento no final da aula voltar nesse aqui, nesse slide. Ah, deixa eu tentar. Não, aí. Tá, não voltou. Então vamos ver o FAST. Eu consegui um vídeo onde mostra o passo a passo mesmo do FAST. Depois eu volto para mostrar para vocês aquele vídeo do pneumotórax, que é importante. Vamos lá. Sempre assim, do teste pré ficou tudo bonitinho. Não foi, não está abrindo. Espera aí, eu vou entrar no meu... Vocês estão vendo essa tela? Tá vendo? Pronto, agora aqui, ó. O do pneumotórax. Ó, respirando, mexendo o pulmão. E aqui sem mexer o pulmão. Então, esse é o diagnóstico do pneumotórax no ultrassom.
Você vê que fica, um desliza e o outro não desliza. Certo? Vamos ver agora o do FAST. Olha como a gente consegue ver o fígado, o diafragma, o pulmão, o coração, o recesso hepatorrenal. Agora, o recesso espleno-renal. Ó, diafragma, pulmão, rim e o baço. Ó, diafragma, espaço subesplênico e o recesso espleno-renal. Se tivesse um derrame pleural, a gente viria também. Agora ele vai fazer o estudo da parte cardíaca. Ó, a gente consegue ver o fígado, o coração, o líquido. Normalmente a gente tem uma lâminazinha líquida no pericárdio, né? Mas você vê direitinho. Certo? Depois eu vou explicar isso no aparelho, onde você... O que você tem que mexer para ver melhor cada imagem. Agora é a parte do estudo da bexiga. Então, ó, no transverso, você tem... Ele está no transverso. Você tem a bexiga, o recesso reto-vesical. Esse daqui é um homem, então você tem a próstata olhando, é como se aqui fosse a parede anterior, parede posterior, musculatura, a bexiga, a próstata e a região do reto. Então, esse é o FAST básico. Aqui a gente tem o normal, onde você tem o estudo, ó, o normal, fígado, rim e a parte do pulmão, e com líquido, FAST positivo. Do lado esquerdo, baço, um pouco de líquido, rim, positivo. E o pericárdio, essa daqui é a mais bonita. O derrame pericárdico, que é essa coisa preta, comprimindo o ventrículo direito, ó. Ele não se expande, não se enche de sangue, mostrando positivo para um tamponamento. E agora o estudo da parte da bexiga no homem, onde num plano sagital, onde eu tenho a bexiga, líquido, retovesical. Na mulher, o útero, um pouco de líquido entre a bexiga e o útero, e entre o útero e o reto. Só mais uma vez, a posição do probe, ó. Essa é a posição certa de você abordar o paciente, a visão do coração, da bexiga. Certo? Agora vamos voltar para cá.
E aí vamos então para... Oh, meu Deus, por que não foi? Vamos para as considerações do FAST em si. Tá indo para o primeiro. Deixa eu passar, então, todos os outros. Vou chegar lá. Computador travando. Tá travando, não. Pronto. Então, quando você tem um FAST positivo, num paciente estável, você tem tempo de fazer uma tomografia e verificar melhor as alterações. Num FAST positivo, um paciente instável, é centro cirúrgico. Num FAST negativo, com paciente estável, você pode observar e investigar melhor. Agora, se o paciente está instável e o FAST foi negativo, a gente tem que pensar em sangramento extraabdominal, seja reto peritoneal, seja alguma fratura pélvica, que às vezes sangra um pouco mais, e tem que se pensar a possibilidade de centro cirúrgico para diagnóstico. O que vale a pena lembrar? Exame negativo não impede que um sangramento se torne significativo. Às vezes o paciente não deu tempo de ter um sangramento significativo para ter um FAST positivo. E nesses casos a gente tem que lembrar de lesão vascular mesentérica, lesão de órgãos sólidos, que às vezes o ultrassom não consegue ver, lesão de vísceras ocas e lesão diafragmática. É lógico que deu para verificar que a gente consegue estudar o diafragma no ultrassom, mas às vezes essa porção mais central, às vezes é um pouco mais difícil. Então você pode ter um FAST negativo, mas com um quadro abdominal que sugira, que indique cirurgia. O ultrassom, ele substitui, então, a lavagem peritoneal para avaliação de hemoperitônio, tendo uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 95%. Então, é um bom método. E para o pneumotórax, uma sensibilidade chegando até 98% e uma especificidade até de 100%. Então, ele se mostra muito bom para avaliação do abdômen, no caso de cavidade intraabdominal e no tórax para pneumotórax. No caso do pneumotórax, ele supera até o raio-x de tórax em posição AP na posição supina. Então, ele é um bom método. O que pode dar de falso negativo? Obesidade. Como eu falei, o som não se propaga bem no panículo adiposo, então isso pode dificultar a avaliação, além do que a gente tem uma amplitude de varredura, então às vezes o paciente é muito espesso, eu não consigo chegar, é fundo. Da mesma forma que o campo cirúrgico estreita no paciente gordo, aqui também tem que fazer grandes incisões, aqui também o ultrassom às vezes não consegue penetrar. Então, você perde um pouco a acurácia do método. Coxim gorduroso no epicárdio. Aqui a gente tem um exemplo clássico. Eu tenho um derrame pericárdico e aqui parece um derrame, mas não é. É uma gordura epicárdica. Tem alguns aparelhos de ultrassom que a gente tem um recurso chamado harmônica, que permite a gente selecionar durante o exame e a gente consegue distinguir melhor líquido da gordura. Depois eu vou mostrar para vocês aonde é esse botãozinho no aparelho. Uma outra coisa que dificulta a avaliação é o enfisema subcutâneo.
Paciente que disseca um efizema muito grande, ele vai dar essa imagem, olha, o ar, ele faz muito artefato, faz muita sombra. E o abdômen está aqui, eu não consigo ver. Então, é uma coisa que dá falso negativo. A ascite, a gente tem que lembrar que a gente atende paciente, às vezes, que está mal distribuído, ou que tem alguma cirrose, ou que tem algum problema cardíaco. Esse caso aqui era uma criança que tinha uma dengue. Ó. A gente vê derrame pleural, líquido ascítico, e, na verdade, ela tinha sofrido um trauma, e é difícil. Foi o trauma que causou tudo isso? Provavelmente não. Então, isso é uma coisa que pode dar falso negativo. Outra coisa são as vesículas seminais, ó, parece um bigodinho embaixo da bexiga, aqui é o reto. Se a gente identifica isso num trauma, você tem que avaliar como é que está estável, se o paciente está estável hemodinamicamente. Se ele está estável, você reavalia. Se não aumentou, são as vesículas seminais. Tá? Vale lembrar que sangue no pericárdio, ele pode coagular, então ele pode dar um falso positivo. O que a gente tem de vantagem do estudo do FAST? Ele é um exame rápido, você faz em menos de 5 minutos. Com isso, você tem um diagnóstico, um tempo de diagnóstico mais rápido ainda, é barato. Você reduz, então, a chegada ao centro cirúrgico, se necessário. Você consegue avaliar o grau a quantidade de líquido no abdômen e no pericárdio. Além disso, você não usa contraste venoso, nem usa radiação. Vale lembrar que o contraste venoso da tomografia é o iodado. Então, pacientes alérgicos, nem sempre você consegue saber da história clínica. É um potencial risco. Ele tem alta especificidade para líquido, né? Para fluido. Além disso, você pode fazer pesquisas seriadas, porque isso não tem dano para o paciente. Você não precisa mexer com o paciente, tirar ele do leito, levar para a tomografia. É lógico que lá no centro de trauma vocês têm uma tomografia no mesmo ambiente, mas isso não é a realidade de todos os lugares. Então, a facilidade de ter um ultrassom ali do lado, que você empurra para o lado do leito do paciente e faz o exame, é uma coisa muito boa. Ele é não invasivo, além disso, ele reduz a utilização da tomografia. A cada vez que você usa o tomógrafo, você come o tubo do tomógrafo. Então, o tubo do tomógrafo tem uma vida útil, isso é dinheiro, é recurso que está sendo usado, é lógico. Quando não tem jeito, não tem jeito. Mas se você pode lançar a mão de um ultrassom, você puxa isso para menos, né? Você reduz o número de lavagens peritoneais diagnósticas, é seguro na criança e na gravidez, e além de você poder fazer exames repetidos. O que é o erro, né, do uso? Quando você não estuda os órgãos que ele se propõe a estudar, no caso, fígado, baço, a bexiga, você consegue ver, às vezes, a aorta acompanhada, toda a aorta, dependendo da situação abdominal do paciente, quando não tem muito gás ou quando não é muito gordo. O paciente, quando muda clinicamente, altera sinal vital, você deve usar o exame seriado do FAST, não é fazer um e esquecer, não preciso mais. Quando você tem sangue coagulado, às vezes dá uma ecotextura mista, então às vezes você não consegue diagnosticar como líquido livre, né? É difícil de você diferenciar, então, de ascite nos casos de pacientes que já têm, seja tumor, seja cirrose, então é difícil. Não tem uma sensibilidade boa para pequenas quantidades de líquido. Então, lembrando que a gente consegue diagnosticar volumes entre 250 e 620. Para lesões retroperitoneais, também ele é falho, mas você consegue avaliar rim bem. Ele não tem muita sensibilidade quando você tem lesão de órgãos sólidos, mas eu botei mais na frente algumas imagens
que é só para vocês se acostumarem com as alterações, porque às vezes você pode pegar, sim, lesões de órgãos sólidos. E uma coisa importante, a costela. A costela, principalmente no andar superior do abdômen, ele dificulta a visão. Por isso, até o estudo do recesso espleno-renal, a gente sempre começa da linha axilar posterior para a média, porque você vai varrendo e tentando tirar o ângulo esplênico do colo do meio do caminho. Esse aqui é o aparelho que vocês têm no centro de trauma, então eu preferi colocá-lo, mas os botões assim, são mais ou menos a mesma coisa em todos os aparelhos. Esse é o transdutor convexo, que a gente usa para estudo da cavidade abdominal. Ele tem uma varredura boa. Esse daqui é menor, que é o de superfície, é o linear. É mais para partes moles, para tórax. E esse é o cardíaco, que pelo que eu fiquei sabendo, esse não tem lá. Então, você pode fazer o estudo do coração com esse, do tórax com esse. Quando não tem o cardíaco, você usa do tórax para o linear, para estudar o tórax e o coração, que também dá certo. Eu botei uma fotinho aqui do teclado, só para vocês saberem o que é o que, né? Esse botão é para troca dos transdutores, que vão ser os seus olhos no exame. Os modelos de utilização, pode ser o modelo B, que é o que a gente usa para o tórax, que é com Doppler, né? Esse daqui é o pulsado, é o Doppler pulsado, que vocês não vão usar muito, mas esse aqui, quando você quer ver uma lesão hepática ou uma lesão esplênica, se tem contusão, se tem área de perda de vascularização, você pode jogar o Doppler e você vai ver que naquela área não pinta, né? É importante usar, saber usar. Existe o B, o modelo B, que é o normal, é do exame normal, sem a vascularização. Esse botão de mensuring é de mensuração, se você quiser medir algum volume, medir algum órgão. O zoom é quando você está no órgão e quer fazer o zoom, aumentar a imagem. A parte do dipping é para ver a profundidade. Às vezes você está com um zoom muito grande, você tem que jogar a profundidade para conseguir ver o contexto daquele órgão, né? Quando você quer adquirir alguma imagem, até para catalogar e colocar no prontuário um líquido se respaldando, né? Isso é importante. Você pode apertar no P1 e P2. Normalmente tem uma impressora aqui na parte de baixo e você tem a aquisição da imagem. Esse botão, você rodando, você tem o ganho junto com esses daqui, então você escurece e clareia a imagem. Quando você quer ver uma tela única e quando você quer dividir a tela. Normalmente você faz o estudo em tela única. E aí eu fiz umas considerações finais que não tem nada a ver com FAST, mas que eu acho que a gente tem que ter ideia. Você está lá de cara com o fígado e aparece uma imagem e aí eu tenho que pensar em quê, né? Então, quando eu tenho uma imagem, ele está todo mais ou menos homogêneo, mas aparece uma imagem mais escura, isso pode ser uma laceração. Quando é uma área mais branca, mais pardacenta, não sendo nodularzinho, assim, mais alongada, isso pode ser uma contusão, um sangue dentro do parênquima. E aí, se você joga o Doppler, você vai ver que essa área não tem a vascularização. Aqui, ó, tem uma outra área mais acinzentada, que era um hematoma subcapsular. A gente até vai ver isso mais na frente, até para fazer diagnóstico diferencial. Esse líquido está dentro da cápsula hepática, está em torno do fígado, mas na frente tem uma imagem falando sobre isso. Aqui é uma laceração, ó, né, hepática. Aqui é um outro hematoma subcapsular, ó, a cápsula está aqui, o diafragma está colado aqui, e é uma imagem lentiforme. Isso é de um hematoma, isso não é um FAST positivo, não é líquido no subfrênico. O líquido no subfrênico vai ter essa imagem, ó. Ele abraça, é como se fosse uma garra segurando o fígado. O fígado está aqui, o diafragma está aqui, como se estivesse segurando. Esse não, ele tem uma imagem quase que lentiforme. É um hematoma subcapsular.
Um FAST positivo com líquido no recesso espleno-renal. Num trauma hepático, uma laceração, olha a laceração aqui. Você vê que tem uma faixa preta, né, um cinza mais escuro, uma laceração. Olha o que eu falei do Doppler, isso você usa para fígado e para baço. Você joga o Doppler aonde tem a contusão, a vascularização está alterada, ele fica mais branco, pardacento, e o entorno com vascularização normal, essa região aqui. Aqui já é um hematoma subcapsular esplênico, que é a mesma imagem do fígado, sem tirar nem pôr. Fazendo a diferença do líquido subhepático, desculpa, subdiafragmático, né? Supraesplênico. Você consegue ver que é diferente a imagem dessa daqui. Ele contorna toda, é como se fosse uma garra. O outro não, uma imagem lentiforme. O rim, esse aqui não tem líquido no recesso, mas tem líquido subfrênico. O rim, você consegue ver o rim, né? A gente viu no FAST que consegue ver. Então, se a gente tem uma imagem a mais no contorno do rim, num trauma, tem que pensar que isso pode ser um hematoma subcapsular renal, né? Aqui tem outro e aqui tem uma fraturinha, ó, renal. E a bexiga. A bexiga eu mostrei essa imagem, isso é um corte sagital, aqui é o balão da sonda. A bexiga, a parede da bexiga fininha, ela teria que acabar aqui. E eu vejo que tem líquido extravasando. Então, tem uma ruptura de bexiga, o ultrassom consegue ver bem. É lógico que a tomografia vai mostrar o contraste extravasando, é o padrão ouro, mas num estudo inicial se presta muito bem o ultrassom. Essa daqui era um paciente que o cinto de segurança comprimiu a bexiga, então você vê a parede da bexiga como toda espessada, com hematoma, você consegue ver o coágulo dentro, né? E se você tem dúvida, você consegue até mobilizar o paciente, ver que o coágulo dança dentro da bexiga, sondou, veio sangue, uma contusão ali da parede da bexiga. Esse aqui é uma outra bexiga, ó, um coágulo dentro e o sangue e o extravasamento pela ruptura da bexiga. Aqui é um pouco da biografia. E eu queria agradecer. Espero não ter confundido com tanta imagem, mas o estudo básico do FAST, eu acho que deu para entender, né? Eu tentei massificar ao máximo. Obrigada. Ana Paula, a apresentação ficou muito boa, ficou muito didática. E alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Ana Paula? Bom, Luiz, oi. Tá me escutando? Estou te escutando, Paulo. Olha, Ana, essa aula foi maravilhosa, foi muito boa, tá? O ultrassom realmente é uma coisa que eu gosto muito na sala de trauma e a gente, só pra você ter uma ideia, eu estava pensando aqui agora, a primeira vez que eu vi ultrassom na sala de trauma aqui no estado do Rio de Janeiro foi lá no centro de trauma, em 2013. Então, o ultrassom, a aparelho de ultrassom dentro de uma sala de trauma no Rio de Janeiro só tem 7 anos e pouco. E eu particularmente conheço no centro de trauma do Alberto Torres, na sala de trauma do Azevedo Lima, do Adão Pereira Nunes, em alguns hospitais municipais do município do Rio de Janeiro também tem, por conta das Olimpíadas, enfim, dos eventos. É uma coisa que facilita muito para a gente. E, assim, o que os colegas cirurgiões logo no início sentiram muito dificuldade, na verdade, foi assim, nossa, como é que eu vou dar um laudo
como é que eu vou falar que precisa ou não precisa? E fazer alguma outra coisa só com ultrassom, eu não tenho experiência para isso. E aí, assim, a gente teve algumas ajudas dos colegas de fora do país, algumas ajudas de colegas radiologistas do plantão. A gente lá no plantão de terça-feira à noite tinha um colega radiologista, o Rafael, que era muito nosso amigo, então ajudava bastante. E assim, o que eu queria te perguntar assim, os radiologistas de uma maneira geral, eles têm essa ideia que na sala de trauma, ou assim, algum serviço, alguma coisa que possa ensinar outras especialidades a fazer um ultrassom um pouco mais rebuscado do que só o FAST? Você conhece alguma coisa desse tipo ou não? Eu acho que não, eu não Não, conheço pelo menos. não tem nenhum cursinho para isso. Era até interessante fazer um bem casado aí, né, de fazer um curso de mostrar. Isso daí é fácil de fazer. Mas o pessoal não se preocupa muito com isso, não. Aliás, o ultrassom não gosta nem da emergência, né? Quem faz ultrassom quer ficar na tomografia, não quer ficar na emergência. Mas eu acho que é super válido, porque é um exame fácil de fazer. O cirurgião tem a visão anatômica, então isso facilita absurdamente. Ali é só manipular o aparelho e saber o que é o que eu espero ver. Né? Então, eu acho que isso é uma excelente ideia. Assim, o que eu tenho, a primeira coisa que a gente fez, pelo menos eu fiz junto com os outros colegas, e assim, parece uma bobagem, mas acaba não sendo, é conhecer o aparelho. Tem aparelho que a gente não sabe ligar, É isso entendeu? Não sabe aí. trocar o probe, enfim, não sabe para que serve cada botão daquele. Então, quando assim, a gente tentou fazer algumas coisas nos outros hospitais que eu trabalho, assim, o principal foi conhecer o aparelho, ficar sentado lá na frente do aparelho, conhecer o aparelho, e também falar para os colegas mais novos que estão nos vendo aí, de repente alguém não trabalha lá no IAT, é que assim, o principal, pelo menos o que a gente tinha como visão, é que o ultrassom, ele não vai, na verdade o FAST não vai parar ali. Você vai decidir se um paciente que você acha que talvez fosse para a sala, vá para a sala ou vá para a tomografia, entendeu? Não é para parar o exame ali, parar o atendimento ali, só com ultrassom, porque assim, nós somos cirurgiões, então a gente não, efetivamente não pode emitir um laudo, não pode fazer um exame, digamos assim, válido dentro da possibilidade ali que a gente tem. Então, o FAST é muito rápido, ele é muito válido, e assim, que a gente tinha, né? Pelo menos o que eu faço. Eu vou decidir se eu vou levar esse paciente para a sala ou para a tomografia, mas para algum desses lugares ele vai, entendeu? Agora, eu não tenho capacidade de conseguir dar o diagnóstico ali e ficar com aquele diagnóstico. Não, sim, foi muito óbvio, mas pelo menos a nossa visão que tinha quando eu trabalhava lá no Alberto Torres fazia o FAST, estava negativo, tomografia. É isso Estava aí. positivo, tomografia ou sala. Isso que a gente fazia. E uma outra coisa que não está ligada à aula, mas está ligada ao aparelho, é que a chegada do aparelho de ultrassom na sala de trauma facilitou muito a gente em fazer cateter, pegar a veia profunda, artéria, e os colegas da anestesia, o Renato, acho que está na sala, pode até Fazer falar, bloqueio, a né? gente, a gente tinha os colegas que faziam bloqueios periféricos, bloqueios, etc., ficavam muito bons, os colegas da ortopedia operavam muito bem com esses bloqueios guiados por ultrassom. Assim, uma coisa muito boa o ultrassom na sala de trauma, pena que não são todos os hospitais que entendem que é um aparelho, assim como monitor, assim como oxigênio, que é necessário para a gente fazer o primeiro atendimento do paciente. É Parabéns isso pela aí. aula, foi excelente. Obrigado. O ultrassom realmente está entrando em muitas especialidades, né? No hospital, no centro cirúrgico, é excelente para guiar tanto punção venosa quanto bloqueio, e a gente vê que o paciente se beneficia com isso, né? Agora, realmente falta perder o medo de mexer no aparelho. Realmente, o cirurgião ele não tem que dar o laudo, ele só vai ter que tem líquido,
centro cirúrgico, tem líquido, está estável, dá para fazer uma tomografia para eu ver melhor? Não está estável, está instável, então vai direto para o centro cirúrgico. É para isso, é o divisor de águas. Eu jogo ele para cá para eu investigar melhor ou eu jogo ele para o centro cirúrgico direto. Né? Eu acho que essa é a importância do FAST e do ultrassom nesse primeiro momento. E lembrar que olhei uma vez, pronto, fechou o diagnóstico? Não. Tem que acompanhar se o paciente mudou a parte clínica, se ficou instável, refazer ou até passar para a segunda etapa, que é a tomografia. Né? Eu acho que o uso do FAST ele ainda é um pouco mal explorado pelos cirurgiões. Por quê? Porque mesmo existindo o aparelho de ultrassom em algumas salas de emergência, os médicos, os cirurgiões que estão ali utilizando o aparelho, na maioria das vezes têm pouca habilidade com o manuseio do ultrassom. Esse é o grande impedimento que eu vejo hoje em dia. Se os médicos tivessem uma capacitação maior para a utilização do FAST, do ultrassom na emergência, mesmo não sendo radiologistas, a gente diminuiria bastante o número de tomografias solicitadas. A gente tem várias situações onde apenas o FAST pode ser o suficiente para evitar que a gente faça um exame de tomografia e fique satisfeito ali. Muitos doentes chegam estáveis, sinais vitais normais, que sofreram um acidente de baixa ou de moderada gravidade, uma queda de moto, que a gente vê muito hoje em dia. E aí esse doente é um doente que não tem dor abdominal, tem um FAST bem feito, que foi negativo. Esse doente eu não preciso tomografar. Esse doente está estável. Se eu não tenho habilidade para manusear ou não tenho o ultrassom de emergência, eu vou acabar tomografando sem necessidade esse paciente, só para ter certeza que ele não tem nada, que com um FAST bem realizado eu já conseguiria definir. Como a doutora Ana Paula falou, tem algumas limitações? Tem, doente muito gordo, doente muito barrigudo, doente que tem ali uma quantidade muito grande de resíduos, seja gás ou seja fezes dentro de alça, isso vai limitar, mas eu acho que o que limita mais hoje em dia é a falta de capacitação do profissional em utilizar o ultrassom como um manejo no diagnóstico do doente traumatizado que chega na sala de emergência. Isso é uma coisa que tem que mudar, porque isso facilita muito a utilização dos recursos que você tem. Como ela bem falou, o uso indiscriminado da tomografia acaba gerando um desgaste precoce do aparelho e a gente vê muitas vezes em determinados serviços dos quais a gente participa, todo ano troca tubo. Às vezes troca 2, 3 tubos num ano. Isso é um uso exagerado do aparelho de tomografia. É bom que se fale bastante do FAST, é bom que se criem cursos aí de capacitação. Vamos ver se a gente consegue, lá no Centro de Trauma, fazer um curso desses para capacitar melhor. A gente já usa bastante, a gente tem uma taxa de utilização do FAST lá muito grande, mas acho que a gente pode otimizar ainda mais a utilização desse aparelho na emergência. Parabéns pela sua aula, eu acho que ficou bastante didática, as imagens ali ficaram bem claras, bem nítidas, e todo médico que trabalha em emergência tem que se habilitar para estar utilizando o ultrassom na sala de emergência. Rosângela? Obrigado. Queria pedir desculpa por ter travado o vídeo, mas no final eu arrumei um outro caminho e consegui mostrar. Espero ter ajudado um pouquinho, né? Obrigada. Rosângela? Oi, tá ouvindo? Acho que se ninguém tiver outra pergunta, eu vou finalizar. Renato estava... Acho que o Renato está querendo fazer uma pergunta aí. E eu também tenho uma pergunta depois. Renato está falando. Estou escutando, Renato. Tá. Não, é só para... Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns, doutora Ana. Foi uma aula muito didática, realmente. Acho que tirou muitas dúvidas. E uma coisa, só para reforçar, eu acho que é isso mesmo, porque eu já fiz cursos
para anestesia, curso de Point of Care, e realmente o aprendizado, a curva de aprendizado do ultrassom, ela realmente é relativamente fácil, né? E isso é muito importante, principalmente para a gente que está no trauma, né? Que está no trauma. E eu acho que esse uso do ultrassom, ele só tende a crescer, né? A gente começou fazendo o FAST, hoje a gente faz o EFAST, mas uma coisa que eu acho que é cultural, porque a gente faz um ABCDE sabendo que o ABCDE é uma coisa dinâmica, né? Nós temos um exame primário e temos um exame secundário. E nesse exame secundário, muitas vezes é importante você refazer o FAST, principalmente porque a gente fala muito do paciente crítico, né? Do paciente que, obviamente, a gente viu, tem sangue na cavidade, está instável, vai para a sala ou vai para a TC, mas muitas vezes esse paciente fica em observação e o ultrassom aí tem uma grande importância que a gente não tem utilizado. Às vezes, principalmente para o anestesista, né, uma reposição volêmica, recitação volêmica, observação de cava, observação da função cardíaca desse paciente, tudo isso a gente usa o ultrassom. E eu acho que é uma coisa que você falou uma coisa muito importante, Rosati, que é os cursos de capacitação, porque vai nos permitir justamente acompanhar melhor esse paciente. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que não tem que ser feito só pelo anestesista, é óbvio, ele tem que ser feito também pelo médico de trauma, de uma maneira geral, porque ele nos dá uma visão muito clara, muito precisa. A sensibilidade, a especificidade do ultrassom é muito grande, né? E ela nos permite diagnóstico, nos permite estar ali do lado do paciente em tempo real, acompanhando essa evolução. E isso no trauma é tudo, né? Então, eu acho que, apesar de hoje não ser, eu concordo, eu acho que é uma subutilização do ultrassom, mas eu acho que a tendência disso é evoluir, porque a importância do ultrassom está cada vez maior dentro do trauma, né? A gente tem podido observar isso para procedimentos de punção profunda, de artéria, né? Até intubação, confirmação de intubação, bloqueios, analgesia, que eu falei na aula passada, isso é fundamental. Então, por aí, a gente já vê que a importância do ultrassom como mais uma sustentação da nossa semiologia, né? Está cada vez maior, está cada vez mais utilizado. Acho que isso é uma tendência natural. Vai crescer e eu acho que para a gente fomentar isso é justamente a gente fazer cursos, a gente implementar treinamentos para a gente poder aproveitar melhor o aparelho, né? Então, só para complementar isso e dar os parabéns, doutora Ana, foi uma aula muito boa, muito legal, e eu tenho essa esperança que a gente consiga utilizar cada vez mais o ultrassom. Parabéns, tá? Com certeza, obrigado. Com certeza, pode contar comigo. Se quiser, a gente marca e ensino lá a mexer no aparelho, vai ser um prazer. Vai ser ótimo. Rosati, eu queria fazer uma pergunta. Parabéns, doutora Ana, excelente aula. Deixa eu te perguntar só, assim, alguma peculiaridade, alguma coisa importante assim na paciente, na grávida, o FAST na grávida? Sei que assim, eu não vou fazer um ultrassom obstétrico, mas alguma diferença, alguma coisa que a gente tenha que se atentar ou não? Mantém a mesma coisa? Mantém a mesma coisa. Eu acho que é importante você ver o batimento cardíaco do feto, né? A gente vai ter uma aula aí de trauma em grávida, né? Então, é importante você ver o batimento cardíaco, ver se não tem nenhum hematoma retroplacentário, porque às vezes a desaceleração faz um desimplantar ali da placenta. Então, isso é a coisa que eu acho que é primordial. O resto vai ser visto a posteriori, entendeu? E fazer o FAST igual o de todo mundo, como na criança também, né? No caso de criança e mulher que tem um pouquinho de líquido, é acompanhar a parte clínica. Se teve alguma piora, se ficou instável, aí ou repete o FAST ou faz uma tomografia. Tá ótimo. Obrigado. Ana. Oi, Ana. Patrícia, oi.
eu tive uma experiência muito legal lá no Rider, que lá tem umas salas híbridas, né? Então, tinha os pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, você não necessariamente sabe de onde é o sangramento. Então, você consegue detectar a origem, por exemplo, um derrame pericárdico, ou um hemotórax, uma coisa que você vai agir ali mesmo. Você abre ali mesmo e trata ali mesmo e não vê mais nada. O uso do ultrassom para direcionar o sangramento num paciente que já está instável mesmo, que você tem que agir agora, e como é que você ia saber, como é que você ia imaginar de onde era o sangramento? Assim, eu fiquei assim, impressionada da utilidade, da rapidez, né, com que você identifica. E assim, parabéns pela aula. E trata, né? Você identifica, trata, e você depois ainda vê a posição do dreno. Olha que coisa fantástica. Muito legal. Pois é, pena que eu não estou aí, que senão eu também ia querer fazer curso com você. Muito boa aula, adorei. Obrigada. Desculpa pelo vídeo que travou, mas no YouTube eu acho que vai ficar tudo legal. Eu adorei, muito obrigada. É o que eu tô falando, se eu tivesse aí, porque assim, realmente para a gente que é cirurgião, dá uma vontade de saber mais, entende? Quando você vê as pessoas que sabem, lá fazendo, vendo tudo rapidinho aqui, né? Fala, gente, eu quero saber isso, nessa rapidez, porque realmente é um método diagnóstico com uma acurácia muito legal, principalmente de tórax, né? A parte cardíaca também, eu fiquei impressionada, muito legal. Não, e o cirurgião, a gente que tem a visão cirúrgica, facilita absurdamente o ultrassom. É só saber mexer no aparelho e o que cada estrutura, como cada estrutura vai se apresentar. Então, você já tem, assim, 1000 anos na frente, porque a anatomia você já sabe de qual é Santiago. Isso facilita muito. É só realmente o aparelho. O problema é o aparelho. É isso. Mas acho que aquilo que... Pode tirar todos os recursos que ele pode te dar. Bom, gente, mais alguma pergunta? Então, vou me despedir. Boa noite a todos. Obrigado, Ana, pela sua aula. E essa aula, daqui a pouco, eu disponibilizo ela no YouTube para quem quiser rever mais tarde. Pessoal, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa aula. Um abraço.